Horas a fio todos juntos, seja por comum acordo, desejo de realmente estarem juntos ou quando há uma necessidade, é necessário que todos fiquem muito tempo juntos no mesmo lugar. Por exemplo, como na atualidade, estamos vivendo uma necessidade em saúde pública e que todos ficam muito mais tempo juntos. Quem suporta quem? Eu sou a Rosana Cláudia Santos. Vou falar com você neste aspecto, nesse relacionamento que se dá quando um está mais juntinho com o outro. Eu tenho a missão de ajudar pais e mães a entrarem no mundo jovem de uma maneira tão importante, tão especial, sem perder o controle de sua autoridade. E justamente por este assunto, eu preciso falar para você. Quando estamos muito juntos, nós suportamos o outro, mas precisamos reconhecer que o outro também nos suporta. E para continuar essa conversa, quero antes fazer um lembrete aqui, para que você se inscreva neste canal, caso você esteja chegando aqui agora. Aqui abaixo tem um ícone inscrever-se. É muito importante que você faça isso para que você receba todas as minhas postagens e faça parte desse engajamento com o canal, em direcionar o melhor assunto para que o pai e a mãe tenham conteúdos valiosos. E se você gosta desses assuntos, perceba que isso tem bom proveito para você, dá o seu like, porque esse é o formato que nós temos para levar esse assunto para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de pais e mães que estão sim carentes de direcionamentos para ter um melhor resultado com seu filho jovem, principalmente aqueles pais que estão na fase da adolescência com o seu filho, adolescendo junto com eles. E nesse intuito, prosseguindo aqui, é algo, vamos dizer assim, detalhes, peculiar, tem autenticidade no meio, podemos pensar em graus de empatia de um com o outro, podemos pensar em detalhes de cada um sendo a sua própria maneira, e quando todos estão juntos no mesmo local, o suportar do outro está muito presente. Nós geralmente pensamos, nossa, eu não gosto disso em determinada pessoa, ou no meu pai, ou na minha mãe, talvez no avô, avó, irmãos. Eu não gosto da maneira que fala, eu não gosto da maneira que age comigo. Tem alguns comportamentos, alguns trejeitos, algumas manias e eu não gosto, fico irritada com isso. Pode ser que você também pense isso, mas vamos inverter esta conversa? Porque o outro também enxerga em mim, como enxerga em você, muitas coisas que também não gostam, muitas coisas que eu e você fazemos e que irritamos sim a outra pessoa da nossa família. Nós também somos irritantes, nós também somos inquietos e falamos ou fazemos algumas coisas que trazem um mal-estar para o outro. Porque é muito fácil, muito tranquilo a gente olhar para o outro e dizer, eu não gosto daquilo, aquilo me irrita, se eu pudesse mudar aquela pessoa eu mudava, não gosto de ficar ao lado da pessoa, ou seja esse pai, essa mãe, os irmãos, quando fala ou quando faz, ou aquelas manias todas. Então quero ficar por perto, que saco. Pois é, alguém pode pensar a mesma coisa de mim e de você. Olha só, isso é muito interessante. Principalmente quando os pais e mães têm filhos nesse processo da fase da adolescência, que inicia aos 10, 11 anos, com o início da puberdade, onde as transformações, aquela mudança de opinião, argumentos começam a ficar mais acirrados, parece que os jovens começam a ficar donos da verdade, é como se eles soubessem de tudo. Na verdade, quando inicia a fase da adolescência, entrando um pouquinho mais profundamente, vamos dizer assim, na fase da pré-adolescência, depois da adolescência mesmo, a partir de 12 anos e meio, esse jovenzinho se coloca como dono do saber. Agora ele sabe tudo, agora ele pensa sobre tudo, agora ele tem opinião para tudo, e é o que mais discorda dentro de um contexto familiar, principalmente em tempos em que nós estamos bem mais grudadinhos um no outro. Olhamos para esse filho e não gostamos do que vemos. Olhamos para esse filho
e a gente não se sente muito agradável, muito confortável com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente percebe desse filho que está nesse início da adolescência. Mas a gente precisa pensar, e o filho, quando olha para o pai e para a mãe, em horas a fio, mais juntos, quando esse filho também começa a ter aquele olhar mais íntimo, refinado para o seu pai e sua mãe, será que ele também se irrita com o seu pai, com a sua mãe? Será que o pai e a mãe têm manias? Um jeitinho lá de ficar só na televisão, deitadão naquele sofá, fala de algumas coisas ruminando, a todo momento fala do mesmo jeito, cutuca, espizinha, compara, fica chamando a atenção por coisas diversas vezes que o filho já ouviu, já está de saco cheio, já sabe, e o pai e a mãe vem e fala do mesmo jeito, ó, enche o saco do filho também. Então, quando a gente inverte esse olhar, o pai e a mãe, desejosos de ter um processo educativo com o filho, com aquele formato gostoso, agradável, com os excelentes resultados que a gente tanto deseja para se orgulhar do filho, tem que começar a perceber, meu filho cresceu, agora não posso mais me comportar da mesma maneira da época em que ele era só uma criança, em que eu governava somente com os meus argumentos, com o meu olhar, com o meu dedo indicado para onde vamos ou se ficamos. Agora esse filho que está na fase da adolescência começa a ter uma personalidade com argumentos, críticas, opiniões. Esse filho também vê em seu pai e em sua mãe repetições, muitas coisas iguais, parece que nada muda. Ele também fica enjoado e também tem que suportar este pai e essa mãe. Então, afinal, quem suporta quem? Nós estamos falando aqui de um processo de transformações. E o pai e a mãe que não adolesce junto com seu filho, que está nessa fase de 9 anos de adolecimento, nessa fase jovem, sai perdendo. Esse pai e essa mãe têm autoridade sobre os seus filhos, porém, por medo muitas vezes de perder essa autoridade, esquece de estar no ambiente jovem, com os direcionamentos jovens com esse filho. É necessário suportar o filho do jeito que o filho é, do jeito que ele se apresenta. É necessário olhar para esse filho e suportar aquele dia mal em que ele não está nada legal, mal-humorado, sabe? Que tem uns dias muito azedos na vida do jovem. Assim também como tem dias muito azedos na vida deste pai e dessa mãe. Em outros vídeos já comentei aqui a respeito dos lutos que um filho passa, vivencia nessa fase. Então imagina você, de repente vocês saem de férias. Então não vamos pensar aqui num momento de necessidade de saúde pública, necessidade de confinamento. Nem vamos pensar tanto nisso. Vamos pensar neste momento, por exemplo, quando saem para uma viagem e ficam 7, 8 dias fora, num outro ambiente. E ficam numa outra casa, onde aqueles horários de entrada, saída, trabalho, horário de dormir correto, horário de refeição já determinado, tudo isso fica de um outro formato. Neste momento, cada um se revela muito mais. E esse filho está muito atento a esse tipo de revelação de seu pai e sua mãe. Nos primeiros dias, tudo muito legal, maravilhoso. A partir do 3º, 4º dia, se você está fora num determinado lugar, sempre no mesmo, sabe, mesma casa, mesmo quadrado, vamos chamar assim, alguns detalhezinhos começam a serem colocados à prova, eu digo até prova de fogo, porque é onde algumas encrencas de férias até acontecem, lá no seu 4º dia. No 5º dia, então, as coisas já estão muitas vezes extremadas. Lógico, se você faz coisas muito diferentes num período de férias, não dá muito tempo. Mas se você vai, por exemplo, para aquela casa de praia e é na mesma praia e fica lá a semana toda, ou vai fazer uma visita na casa de um parente num outro estado, uma cidade mais distante, e você fica lá essa semana toda, do 3º para o 4º dia, 5º dia então, as coisas já estão muito extremadas. Agora vamos voltar o olhar para as coisas que acontecem dentro da sua própria casa, agora sim, na necessidade em que estamos vivendo atualmente.
estamos mais horas juntos. Horários de sono que a gente dorme, acorda e muitas vezes, sabe, mudou tudo, não é? Horário de dormir e de acordar teve aí uma modificação. O horário de trabalho, uns estão trabalhando mais, outros menos. Outros estão trabalhando dentro de casa, aproveitando para fazer suas arrumações. E eu incluo aqui as arrumações também no relacionamento e na comunicação principalmente. Porque a maneira rápida, breve de se comunicar não dará certo de ser nesse momento. No momento em que o tempo se estendeu todos juntos. Se a casa tem uma única televisão, imagina um casal de pais que tem aí 2, 3 filhos, 5 pessoas querendo assistir um programa. Como fica a decisão de qual programa vai assistir? Será que quando o pai chega, é porque o governo é dele, ele chega e fala: eu vou assistir tal coisa, vai lá e muda o canal, muda o programa e todos têm que ficar calados? Será que o pai abre mão totalmente, ou a mãe, e o filho menor ou maior é quem comanda a televisão, por exemplo? Será que lá na cozinha somente a mãe comanda? Ou alguém chega, passa na frente e vai fazendo outras coisas? Como está esse engajamento, esse enrosco acontecendo em tempos em que estar junto é necessário e é, vamos dizer assim, condição sine qua non, né? Condição especial, condição de realmente ser algo tão necessário, importante para que você estabeleça resultados na sua saúde e resultados nas regrinhas que o mundo vem impondo para nós nesse momento. De repente, precisamos ficar juntos. De repente, vamos suportar o outro. E de repente, preciso aprender como me comunicar e como me relacionar. Porque imagina ter um confronto dentro da própria casa e nem sequer poder sair da sua própria casa. Ter que permanecer no lugar do confronto. As coisas ficam muito feias caso isso ocorra. Então nós não vamos deixar que a coisa fique muito feia. Nós vamos já olhar para aquilo que precisamos aparar as arestas, aquilo que precisa de arrumação. Se eu falava de determinada forma, preciso começar a me corrigir. Porque não dá para todo dia falar do mesmo jeito. Todo dia eu vou ali e dou pancadas em palavras. Todo dia eu vou ali e faço as mesmas ações. É como se eu batesse através das minhas ações. Não dá mais para ser assim. Eu preciso olhar para a real necessidade que surge no momento em que estou junto. Porque muitas coisas passam na nossa cabeça. A gente aprende, lê, ouve. Você está me ouvindo aqui agora. Deve ter ouvido, assistido diversos vídeos, conteúdos meus, e olha para esse filho, olha para essa esposa ou para o marido na constituição da sua família. Mas há formatos de se direcionar àquilo que surge no momento. Qual é a melhor forma então de comunicação? Qual é a melhor forma então de relacionamento? A primeira regra é verificar o que é que surge. Qual é a necessidade do momento? O que será que o filho e a esposa, ou mesmo o marido, pai, mãe ou os outros irmãos, estão com necessidade? Será que alguém quer ficar mais em silêncio? Será que alguém quer falar mais coisas? Será que alguém assistiu um programa de televisão e quer falar sobre aquele programa? Recentemente fui assistir um filme, eu, o meu filho e também a namorada dele, e durante o filme eles não paravam de conversar. Eu percebia que eu queria assistir o filme, queria silêncio, mas eles dois ficaram tagarelas, me atrapalhando. Em algum momento eu disse, shh, vamos ouvir lá, quero ouvir o filme, né? Mas aí eu me dei conta, opa, eu não posso fazer isso, porque se é um filme que nós locamos, é possível parar o filme. Teve um momento que eu na hora refleti, é um filme locado, eu posso parar o momento ali da passagem do filme, da transmissão do filme, e de conversar se for o caso. Mas eu percebia que havia uma discussão até bem intrigante a respeito deste filme, que justamente trazia conceitos familiares, de relacionamentos, decisões equivocadas em uma família. Então veja, é necessário estar atento para aquilo que surge diante dos nossos olhos e perceber qual é a melhor conduta. Como eu percebi
que parar o filme não era bom, porque perderíamos o fio da meada, eu fui tentando me policiar para que eu não reclamasse do falatório deles, porque realmente estavam me atrapalhando. Mas eu percebi que era a respeito do filme. Então, em alguns momentos eu até comentei junto, mas não minei aquela energia da discussão boa, positiva a respeito do filme. E por fim, eu gostei da discussão que eles estavam tendo. Conforme eu consegui participar, ao final do filme, tivemos uma discussão muito mais acirrada, ou seja, fizemos uma análise a três ali sobre esse filme, que era um filme que nos deixava assim, nossa, como pode certas coisas acontecerem dessa forma. O filme a que me refiro é o filme Parasita, ganhador de um Oscar. Então vale muito a pena assistir. Como que uma decisão equivocada, de uma realidade equivocada, com um olhar de vida equivocado de um pai, cabeça da casa, aquele que direciona uma família, pode trazer sérias consequências. É um filme que dá para assistir em família e ir sim analisando, junto ali com todos, como é o traço de comportamento de cada um, que tipo de comunicação, que tipo de decisão, de relacionamento, a forma de engajar. E veja, pai e mãe, dá para perceber muito nítido. Pai e mãe são cabeças, são influenciadores, norteadores, são os referenciais mais potentes na vida de um filho, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse suportar o outro vale a pena ser refletido nesse momento, nesse contexto, porque esse suportar o outro é aceitar o outro. Então, se eu somente suporto, eu estou aceitando o jeito do outro ser e acaba que eu passo a ser do jeito do outro. Então, quando eu suporto o outro, eu preciso estar muito bem, assim, numa posição de análise, porque eu suporto o outro. Mas se eu não gosto e eu percebo que é errado, que aquilo é negativo, eu vou suportar em amor, corrigindo em amor. Essa é a diferença. Por isso que o tema deste vídeo, deste conteúdo é, afinal, quem suporta quem? Porque até mesmo um filho jovem pode e tem condições sim de perceber e percebe. Não se engane, filhos jovens percebem os enganos, os equívocos de seu pai e de sua mãe, e principalmente quando a fraqueza está instalada no posicionamento materno ou paterno. Por isso que eu sempre reforço, dá para estar sim no mundo jovem do filho sem perder o controle de sua autoridade, porém não adianta ser uma autoridade frouxa ou até mesmo uma autoridade tóxica, nociva, que leva filhos ao caos. Temos que ser autoridade positiva, sadia, de influência, sabe, com aquela força, com aquela energia que leva filhos para o progresso, para uma vida fantástica de amadurecimento e com resultado satisfatório. Quais são esses resultados satisfatórios? São aqueles que produzem uma boa colheita, que tragam um bem-estar, que tragam um resultado sadio, um resultado numa situação assim de amor com colheita, sabe, saborosa de vida. Dá pra gente perceber quando as nossas ações estão ruins pelos resultados, porque nós não temos fracasso, nós temos resultados, bons ou ruins. E pegando o gancho do filme em que assistir, vale a pena assistir, porque é um contexto de duas famílias, depois entra uma terceira família de dois, e há contextos ali, sabe, infinitas formas de análises. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, se eu suporto o outro e apenas assino embaixo o jeito de ser, de falar, de agir do outro, eu posso estar sendo semelhantemente igualzinha ao outro. Não posso me conformar com o jeito do outro ser, se é um jeito enganoso e errado. Agora, eu posso suportar o outro em amor, dar cobertura, sabe? Ajudá-lo a ter um discernimento, arrumar as coisas
organização diferenciada, ir trazendo pontos que vão clareando essa consciência. E esse outro que eu estou dizendo aqui é justamente o filho. E se filhos que já têm um discernimento, um amadurecimento maior aos seus 16, 17, na vida do início da vida pré-adulta, aos 18, 19 anos, podendo olhar para os seus pais e percebendo equívocos, devem sim também suportar seu pai e sua mãe em amor, não assinando embaixo. É estranho eu falar isso, mas quando filhos percebem que pais e mães são tóxicos, é importante não assinar embaixo e em amor ajudar esse pai e essa mãe também a ter um discernimento sobre sua postura e sua conduta. O filho, quando está na fase jovem, vê, sente e também percebe seu pai e sua mãe. Eu sempre falo para os pais: veja, sinta e perceba seu filho, para que você saiba a melhor influência que você precisa ter sobre a vida do seu filho, as melhores decisões, melhor norte educativo. Mas o filho também vê, sente e percebe seus pais. Não se engane, o filho jovem passa a ter um discernimento e passa sim a suportar seu pai e sua mãe. Filhos sábios que tiveram uma base adequada, suportam seus pais em amor, permanecem junto de seus pais e o auxiliam a analisar onde é que precisa de ter ali uma arrumação, uma nova transformação, uma mudança, eliminação de alguns pontos, para que esse pai e essa mãe se tornem muito mais sadio. Mas tem filhos que já têm uma toxicidade em sua vida e as influências externas acabam pegando este gancho, abocanham a juventude desse filho e são aqueles filhos que ficam muitas vezes querendo ficar mais distantes de seus pais. Entenda, é muito importante suportar o seu filho, mas entender que o filho também lhe suporta. Então, para a gente arrumar as coisas, quanto antes você perceber como está a sua comunicação, como está o seu relacionamento com o seu filho e você fazer as mudanças necessárias para o seu próprio bem e para o bem do seu filho, para o bem do seu cônjuge, para o bem do seu lar em si, o quanto antes. Isso vai lhe trazer resultados muito diferentes e mais positivos, logicamente, lá no futuro, na vida do seu filho e na sua vida também. É quando a família se estreita em união e esse suportar já não é um suportar para corrigir, é um suportar em amor, porque as coisas começam a ser mais plenas, autênticas, sinceras, honestas. Há muitos pais que requerem comportamentos de seu filho e fazem totalmente o contrário. Filho observa e tem para a vida dele aquilo que os pais fazem e não o que os pais falam. As ações ditam para o filho aquilo que é o correto para ele ou aquilo que ele quer se ver livre e longe o mais rápido possível. Tem até filhos que dizem: quando eu tiver 18 anos eu vou morar sozinho, eu quero ir embora dessa casa. Lógico, tem aqueles filhos rebeldes, aqueles filhos que estão fora de um eixo adequado, que não estão na mesma, que na verdade eles estão na contramão dos valores, dos princípios norteados por esse pai e por essa mãe. E as influências externas tóxicas podem estar agindo sobre a vida desse filho. Mas há aqueles filhos que não estão sob a influência externa, estão sim numa situação torturante com seus pais. Porque às vezes tem situações de comportamentos, palavras, a comunicação tóxica dentro da sua própria casa, comparações desnecessárias, com inferiorização do filho, com incapacitação do filho. Tudo que o filho faz, nada é importante, nada está bom, nunca é o suficiente. Com xingamentos dentro de casa, com mentiras dentro de casa, falta de honestidade, né? Os pais muitas vezes são desonestos, os filhos veem isso, os pais muitas vezes são trambiqueiros, sabe? Fazem coisinhas na surdina, coisas erradas, os filhos estão vendo isso. Os pais fazem fofocas, são fofoqueiros e os filhos estão vendo isso.
Os pais só se alimentam de notícias das trevas, é assim que eu chamo, de notícias negativas, só falam de coisas sangrentas, coisas ruins, nunca tem uma palavra de bondade, de amor, nunca traz uma notícia positiva para o seu lar, sempre tem em sua boca informações, notícias trevas, notícias muito negativas e que já traz aquele clima pesado para casa. É a morte, é o roubo, sabe? É uma série de coisas, brigas, agressões. Tem pais que têm agressões no lar, agridem seus esposos, ou as esposas agridem os maridos, irmãos que se agridem e os pais não fazem nada, moram no lar e comandam a casa como se fosse o cabeça da casa, como se fosse o pai. Então aqui, este vídeo é para que pai e mãe acordem, acordem. Se querem ter a autoridade sobre a vida do filho, precisam ser uma autoridade amorosa, sadia e muito bem ajustada. Caso contrário, nós vamos ficar aqui fazendo de conta que estamos falando uma coisa e vai ser feito, e vamos fazer outro comportamento, e a gente fica pondo aquela aguinha morna e não temos resultado algum. Quando eu estou com os jovens, eu percebo, eles me trazem as tristezas de seus lares, as decepções que tem com seu pai ou com a sua mãe, que por vezes são tóxicos na vida do próprio filho. E nós não podemos ser tóxicos, nós temos que ser saúde, felicidade, amor, alegria para a vida dos nossos filhos. Logicamente, com firmeza, com postura, posicionamento, com a autoridade devida de pai, de mãe, porque é pai e mãe quem rege uma casa, quem rege a vida do filho, né? Muitas vezes eu brinco com o meu filho, ele já tem 20 anos e tem força, e a gente brinca de um empurrar o outro, uma forma carinhosa que a gente tem de brincar desde pequeno, essa brincadeira, e hoje ele já tem músculos e tal, e ele fala, se eu quiser eu te derrubo. Eu falo, bom, se eu permitir, porque se eu falar para agora, parou a brincadeira e você vai parar. Porque aqui a autoridade não é quem tem músculo, a autoridade aqui é quem tem posicionamento, e a mãe aqui sou eu. Então, existe um posicionamento e eu tenho essa tranquilidade, graças a Deus, porque se eu falar parou, parou, não vai, não vai, é assim que funciona. Alguém sabe para onde o filho deve ir, desde que não seja com pensamento e com atitudes tóxicas que maltratam a vida do filho. Porque há pais e mães que maltratam a vida do filho e às vezes nem percebem que fazem isso. Acham, julgam que só porque serem pais e serem mães tem que falar e filho abaixar a cabeça. Exige um respeito, sim, mas não é um medo, um pavor, um temor, não é isso. Nós temos que ter filhos que nos respeitam e não que tem medo, porque medo não traz o sentimento de amor. Eu não amo aquilo que tenho medo. Prestem atenção. Meu filho tem medo. Falei que tá falado. Preste atenção. Eu e tenho certeza que você também. A gente não ama aquilo que a gente tem medo, não é? A gente ama aquilo ou pessoas que a gente tem respeito. É uma grande diferença. Começamos por aqui também. Então, quem suporta quem? Porque há um direcionamento para os pais melhorarem seu norte de educação com esses filhos jovens. Porém, é necessário abrir os olhos que o filho também lhe suporta. E se você não for um pai, uma mãe mais ajustado, tendo um poder de autoridade sadia, você perde a juventude do seu filho. Ela escorrega pelas suas mãos, assim como você tenta segurar a água e ela escorrega. É isso que o jovem faz nas nossas mãos. Então a verdade precisa ser dita. Se eu quero que meu filho esteja nas minhas mãos, eu preciso ser uma autoridade que suporta adequadamente, com aquela correção, direcionamento, uma prontidão educativa com o filho, estar com o filho, estar no mesmo barco que o filho, sabe? Se o filho precisa ir para a direita, eu vou junto e averigo se aquilo é legal, não, conversamos, discutimos, eu ouço meu filho, eu reconheço o argumento dele, eu dou atenção e escuto exatamente quais são as dores, as necessidades, as angústias, aquilo que ele realmente precisa.
precisa, eu adentro aquela intimidade do meu filho, para que eu possa dar um norte a ele. Olha, filho, eu entendi isso, eu percebi tal coisa que você acabou de me falar. Olha, passamos por esse contexto, por essa situação, mas veja bem, filho, eu tenho esse pensamento aqui, ó, porque se você for fazer isso não será legal. Então eu quero que você faça de uma outra maneira, por isso. Nossa, Rosane, eu tenho que explicar tudo? Tem, porque o seu filho é o seu diamante. E o pai diamante vai lapidar o diamante. Se a gente olhar na natureza, as pedrinhas diamantes, o diamante grande que lapida, pega a pedrinha e fica horas. Não é assim, passou uma vezinha, pronto, já lapidei, tá brilhante. Não é assim, são horas, dias muitas vezes, dependendo da forma de esculpir aquele diamante, pensando na pedra real do diamante. Aquele diamante grande, que eu chamo de diamante mor, né? Como eu falo na minha casa, se você ver algumas fotos no meu Instagram, ou mesmo no meu Face, que temos lá eu e minha família, eu chamo meu marido de diamante mor, ele é o cabeça da casa. Então esse diamante mor grande que eu chamo, ele pega o diamante pequenininho, coloca e vai lapidando ali. São horas de esculpir, horas para lapidar. E tem todo um detalhe, tem todo um refinamento, tem toda uma organização, uma maneira correta para ter aquele diamante todo esculpido, com brilho intenso, com valor inestimável. Então tem todo um processo. Educar um filho, um pai, uma mãe diamantes que educam, projetam os melhores direcionamentos sobre a vida do seu filho, tem esse cuidado, que não é uma conversa de meio minuto, não é? Não é somente um sim, um não. Não é isso que é educar. Ah, eu já falei que não. Ah, eu já falei que pode. Vai, fico livre. Não é isso. Educar não é isso. Se eu disser um não, eu preciso apresentar para o meu filho os motivos desse não. Porque ao apresentar os motivos, eu lapido o meu filho. E numa outra circunstância semelhante, eu não tenho mais que apresentar justificativas, argumentos, todo, sabe, esse diálogo. Porque eu já lapidei o meu filho, eu já ensinei a ele o motivo desse não. E ele vai saber ter esse amadurecimento, esse posicionamento para outros momentos semelhantes, ele já se posicionar com não. E se for o sim, eu também vou posicionar uma lapidação para esse sim. Para ele entender o porquê ele pode ir, falar, comprar, fazer, ficar, sabe? O porquê é possível ter esse sim. Eu preciso lapidar, mostrar a ele a representação, o sentido desse sim. Quando eu faço isso, eu ensino, eu educo o meu filho. Ai, Rosana, mas dá trabalho. Então, ter filho é sim ter muito trabalho. Não é da maneira que as pessoas pensam, que é fácil. É fácil, porque o difícil, quando eu aprendo, se torna muito fácil. E eu estou lhe dizendo e lhe ensinando a maneira correta de ser feito. Então, eu preciso lapidar, filho. E o pai e a mãe, diamantes, suportam seus filhos na maneira que se apresentam, ajustam, lapidam, conversam, se relacionam, aprofundam, mesma sintonia, mesmo barco. E se estão no mesmo barco, o filho olha para o seu pai, para a sua mãe, observa, sente, vê, percebe, também tem seus argumentos, suas críticas, de uma certa forma, se está sendo lapidado, ele está junto com esse pai, com essa mãe, então ele tem uma troca, ele pode falar com seu pai, sua mãe, olha mãe, olha pai, você falou aquilo, eu não concordei, eu queria de um outro jeito, mas eu não consegui concordar, eu não acho legal o jeito que você está falando. Aí a gente apresenta o sentido para o filho, discutimos sobre o assunto. Não é que o filho vai ter razão, é que nós vamos dar um sentido para aquele contexto de lapidação e vamos colher um resultado. Por isso, afinal, quem suporta quem? Ambos se suportam. Família, pai, mãe, filhos, ambos se suportam para estarem na mesma sintonia, mesma empatia, mesmo rapport, terem a mesma colheita. Qual colheita? Meu filho é um diamante, e se ele é diamante, então ele estará muito bem lapidado.
Esse assunto ainda poderíamos ficar aqui horas também conversando, sabe, esmiuçando mais detalhes. Mas por hora eu penso que você tem um bom arsenal aqui, né, de conteúdo, de detalhes para serem analisados, para você infiltrar no seu pensamento, fazer as suas transformações necessárias como pai, como mãe de amantes, para suportar seu filho da maneira certa e reconhecendo que quando você falha ou faz suas manias tóxicas, o seu filho está de olho e lhe suportando, querendo ficar juntinho de você para lhe ajudar ou fugir de você. Eu espero que seus filhos queiram ficar ao seu lado, porque é assim que nós desejamos. Que o filho prospere, tenha seu caminho para futuramente ter a sua vida adulta de maneira plena, bem-sucedida. Um homem, uma mulher de bem. É isso que nós desejamos. Finalizo aqui dizendo, como sempre, seu filho é um diamante e você, pai e mãe, diamantes, lapidam diamante.